Muito bem. Na semana passada, nós vimos a temática relacionada à estrutura do sistema de justiça. Hoje, nós vamos procurar conversar um pouquinho sobre o acesso a esse sistema de justiça. Houve algumas pesquisas realizadas na segunda metade do século XX, pesquisas de campo, pesquisas com os membros das sociedades, que detectaram uma tendência da população de enxergar o judiciário como um local pouco acessível, né? Em razão quer dos custos, é um sistema caro, sobretudo quando você tem casos de menor complexidade, de menor valor econômico, a morosidade do sistema de justiça e, muitas vezes, uma percepção por parte da população de se tratar de um ambiente opressor, né? E aqui nós vimos, por exemplo, recentemente, um ministro do Supremo Tribunal Federal indignado porque chamado pela advogada na bancada de vocês, né? Ela se referia aos ministros do Supremo como vocês, e ele então dizendo que o tratamento que deveria ser dispensado era o tratamento de excelências, né, vossas excelências. Então, vocês imaginem que para uma advogada que está ali defendendo os interesses do seu cliente, que está ali atuando profissionalmente, isso já é, muitas vezes, complicado, sobretudo numa sociedade que se torna cada vez menos formal, e eu não estou dizendo que a informalidade seja boa ou seja ruim, só estou constatando circunstâncias. Imaginem vocês, então, para um membro da comunidade que tenha uma baixa instrução formal ou que não tenha tido oportunidades de atuar de forma mais efetiva em sociedade, uma pessoa que venha, por exemplo, da zona rural, né, como é que esse ambiente do judiciário pode efetivamente ser opressor. Os gastos com os advogados, com taxas, roupa adequada para você poder frequentar o fórum, para poder ir numa audiência, né, faziam com que as pessoas, então, preferissem buscar outras formas de resolver as suas controvérsias, né, as controvérsias em que se envolviam, ou seja, as relações jurídicas não tinham sido eh, voluntariamente resolvidas pelos, pelas partes, pelos envolvidos, e havia um litígio. Esse litígio precisava de alguma solução, de alguma análise, e o Poder Judiciário, enquanto poder do Estado, esse Estado leviatã que assume o monopólio da jurisdicção, né, da jurisdição, esse poder que representa uma das atuações, uma das formas de atuação do Estado, esse Estado que detém o monopólio da força, vê um desenvolvimento de estruturas paralelas, muitas vezes morais, religiosas, éticas, que acabam sendo utilizadas ou preferidas pelas pessoas para resolver as suas controvérsias. Então, essas pesquisas, como por exemplo, a pesquisa que deu origem a esse livro aqui, do Brian Gart e do Mauro Capelletti, Acesso à Justiça, que teve tradução no Brasil pela ministra Ellen Grace Northfleet, antes até dela se tornar ministra do Supremo Tribunal Federal, foi uma das pesquisas que detectaram essa situação. O grande número, então, de processos que foram pensados pelo sistema de justiça, desde lá dos romanos, né, para acontecerem de forma individualista, numa estrutura individualista, as demandas precisavam ser pleiteadas pelos interessados. Então, imaginem uma empresa de telefonia ou um banco que presta serviço a milhares de pessoas no nosso país. Se alguns, sei lá, alguns mil indivíduos, 10.000, são afetados por uma decisão desse prestador de serviços,
e isso, gera uma indignação, uma sensação de injustiça nesses indivíduos e todos resolverem entrar com ações judiciais, uma decisão dá origem a 10.000 processos nesse meu exemplo. 10.000 processos diferentes, 10.000 processos, tocados ou analisados por juízes diferentes, que farão a sua interpretação da lei de modo fundamentado, mas eventualmente divergentes. Isso gera uma infinidade de recursos e tudo isso vai atravancando a atuação do Poder Judiciário. Não existia, então, técnicas de mover uma demanda que pudesse resolver as questões de um grupo homogêneo de indivíduos, né, que tinham os mesmos interesses, e isso multiplicava o número de processos e, obviamente, acarretava uma lentidão e, consequentemente, uma menor efetividade, porque direito bom e direito efetivado é aquele direito que é resguardado de forma rápida, de forma efetiva, né, mais segura, obviamente, da prestação jurisdicional. Além disso, a opulência de alguns prédios, a forma como os móveis são dispostos na sala de audiência, a colocação do magistrado numa posição de superioridade acima de um estrado, né, que deixa a sua mesa mais elevada, do que aquela onde se sentam as partes com seus defensores, tudo isso também foi indicado pelas pessoas como fatores de um certo, de uma certa dificuldade, até de uma certa repulsa do cidadão de ir para esse ambiente típico do poder judiciário. E aí, como consequência, e com a intenção de superar parte, ao menos, desses problemas, passou a haver a defesa de reformas nesse sistema judicial, que passavam pelo menos por dois eixos diferentes, mas que eram complementares na sua forma de atuação. De um lado, você busca garantir a legitimação processual de entidades como o Ministério Público, partidos políticos, sindicatos, entidades de classe, para figurarem como autores em ações onde haja a discussão de interesses coletivos, interesses individuais homogêneos, interesses transindividuais, interesses difusos, né? E aí você conseguia aglutinar os interesses desse grupo considerável de pessoas, ou até mesmo de toda a sociedade, num único processo a que deveriam eh, se, vamos dizer assim, convergir os interesses de todos aqueles que quisessem ver os seus interesses resguardados. Então, ao invés de ter vários processos judiciais, você conseguia, dentro de uma tecnicidade que os professores de direito processual civil certamente explicarão ao longo do curso, conseguiam, então, estabelecer uma técnica processual diferente daquela que, desde os romanos, tinha sido construída e desenvolvida no âmbito jurídico como um todo, né? De outro lado, esses casos de menor complexidade, com baixo valor ou com baixo potencial ofensivo, no caso do direito penal, do direito criminal, eh, puderam ser enfrentados a partir da estruturação de órgãos jurisdicionais, em que o acesso pelas pessoas, pelo cidadão, fosse mais facilitado. Os chamados juizados de pequenas causas, né, ou tecnicamente chamados hoje de juizados especiais, e aí nós temos os juizados especiais cíveis, os juizados especiais criminais, juizados especiais da Fazenda Pública, juizados especiais federais, é, eles acessam, né, ou são acessados, perdão, mais facilmente pelo cidadão, por quê? Você evita, ou pelo menos diminui drasticamente, quando não isenta mesmo, da cobrança de taxas. Você dispensa a obrigatoriedade da representação técnica
por advogado, atendidos alguns requisitos. Você tem um procedimento simplificado. Esse procedimento simplificado acaba garantindo uma atuação mais célere desse órgão, então o judiciário consegue ser mais efetivo, consegue atender aos direitos violados de forma mais rápida e, portanto, mais adequada, mas sempre com alguma segurança, óbvio, né? Nós estamos diante da atuação do Estado, o Estado tem que se acautelar relativamente a esses aspectos, e isso é, é, acaba favorecendo o acesso à justiça por pessoas que têm um interesse de baixa complexidade ou de baixo valor econômico violados pela atuação indevida do réu. Tudo isso, então, auxilia e vai fazendo com que o sistema judiciário, o sistema do Poder Judiciário, se torne mais atrativo para as pessoas. Mais recentemente ainda, começa a haver um recurso a mecanismos extrajudiciais. Antigamente a gente falava, né, meios alternativos de solução de controvérsias, depois passamos a falar em meios extrajudiciais ou métodos extrajudiciais. Hoje se fala mais adequadamente em métodos adequados de solução de controvérsias, né, mas que são institucionais, que são vamos dizer assim, regulamentados pela legislação, são dirigidos para a segurança, né? E que conseguem, então, solucionar as controvérsias entre os cidadãos de modo mais efetivo, mais célere, às vezes até pode ser interesse das partes ter o seu direito reconhecido, analisado, de forma mais, digamos assim, reservada, onde o sigilo possa ser importante para a sua circunstância. Então, nós temos a criação que na verdade não é bem uma criação, porque são técnicas que, por exemplo, o direito internacional público conhecia já de há muitos séculos, né? Mas você tem a transposição desses mecanismos para o âmbito interno do Poder Judiciário. Mediação, conciliação obrigatória, arbitragem, passam a ser é, regulamentados pela legislação de vários países para permitir que as pessoas é, possam buscar outros mecanismos que não o Poder Judiciário necessariamente para solucionar a controvérsia em que estão, enfim, vinculados, a que estão vinculados ou em que estão metidos ali, né? E isso sem que se busque necessariamente o sistema tradicional de justiça. E isso tudo, então, como mecanismos de buscar resguardar os interesses das partes, dos membros da sociedade de forma mais efetiva. Eu queria ainda falar um pouquinho sobre o sistema de justiça e as novas tecnologias, ou o avanço da tecnologia, né? Sobretudo da tecnologia informacional, porque elas colocam, essas novas tecnologias, colocam o Poder Judiciário diante de novos desafios. Você vê, de um lado, a informatização de funções específicas, como acompanhamento processual, né? Você conseguir de acesso remoto do escritório, olhar se o processo andou, se não andou, para mandar o estagiário para o fórum, e não como acontecia quando eu era estagiário, que a gente tinha que ir praticamente todos os dias passar naquelas varas onde havia os processos mais importantes do escritório para olhar se tinha tido alguma novidade, né? Você agora, numa fase subsequente, consegue esse acesso pela internet, e daí para a criação de sistemas de processos eletrônicos foi um passo, né? Os autos físicos, papel, o uso do papel praticamente deixa de existir. Você tem
acesso a banco de dados de jurisprudência e a andamento de processos de forma muito mais eficaz, efetiva e em tempo praticamente real, mas isso também coloca alguns problemas. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça teve seu sistema informacional invadido por hackers que criptografaram todos os processos, as caixas de e-mail dos ministros, dos servidores, e isso colocou, para fins de pedir resgate, né, só descriptografariam os arquivos, os dados, sei quando recebessem um resgate, né, isso coloca em risco a atividade do Poder Judiciário, que deve primar, sobretudo, pela segurança, né, a segurança e a sua própria reputação. Por outro lado, o acesso a esse manancial de informações, porque pensem, todas as sentenças, com exceção daquelas que tramitam em segredo de justiça, estão disponíveis, né? O, o, os acórdãos são facilmente acessáveis, tudo isso faz com que, ao lado do desenvolvimento pela ciência computacional da chamada inteligência artificial, coloque o judiciário diante de alguns dilemas éticos para a continuidade da sua atuação. Será que amanhã ou depois nós teremos decisões automatizadas? Será que nós teremos julgamentos virtuais para todas as questões? E onde o acesso do advogado para fazer uma sustentação oral, por exemplo, da pretensão do seu cliente, né? Tudo isso cria uma série de dificuldades. A França, por exemplo, aprovou uma lei que proíbe a divulgação das decisões dos magistrados e pune com multas pesadas aqueles que utilizem de sistemas informatizados para catalogação dessas decisões. Outros estados têm decidido que causas de menor complexidade, causas repetitivas, causas até um certo valor, possam inclusive ser decididas por julgadores computacionais, não humanos, né? E só o grau, o nível recursal teria a interferência de um juiz humano. São situações que colocam o sistema de justiça na berlinda e, por isso, trata-se de uma temática de muita relevância e à qual a sociologia do direito tem voltado a sua atenção nos últimos tempos.